Manda ver. Muito bem, estou aqui com o professor Edilson Souza, da Faculdade Batista do Paraná. Boa tarde, professor. Boa tarde, Leclerc. Tudo bem? Tudo bem, tudo mais ou menos, né? Diante da situação que a gente está vivendo, inusitada. A gente sempre leu sobre isso nos livros, agora a gente está vivendo, né? É verdade. E o tudo bem que você colocou é isso mesmo. Como é que eu consigo ficar bem dependendo das circunstâncias, né? Ou embora as circunstâncias, né? Essas situações aí que nos cercam primeiramente e nos atingem, né? Internamente também. Pois é, mestre. Só para a turma te conhecer, pessoal que está assistindo agora o nosso vídeo, Ok? fala um pouquinho do seu trabalho como professor, como psicólogo e como historiador também, que o senhor é, né? Então, Leclerc, a minha formação primeira é em teologia. Então, tenho bacharelado em teologia. A minha formação foi pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, turma de 82. E, posteriormente, eu fiz a minha formação em psicologia. E desde 1989, então já vão aí 30 anos, eu trabalho com psicologia clínica, sou psicólogo clínico. A minha linha de atuação é a linha sistêmica, mas gosto bastante também da logoterapia, em cima daquela proposta do Viktor Emil Frankl, que é a busca do sentido na vida, bem oportuna para os dias que nós estamos vivendo. Posteriormente, após fazer, então, a formação em teologia e psicologia, e trabalho, então, nessas duas áreas como professor nas faculdades Batista do Paraná, nessa área da teologia e na psicologia com a clínica, eu avancei com estudos na área da história, aqui na Universidade Federal do Paraná. E aí estudando cristianismo, um pouco de teologia, e, por último, como que a teologia, pegando aí dois autores, um católico romano e outro protestante, no final do século XIX, início do século XX, como a teologia percebia o desenvolvimento humano e o psiquismo. Então, as minhas aulas, palestras, né, são em cima dessa realidade. Teologia, psicologia e, por último, aí a formação em história. Bacana. E o senhor, na verdade, está bem pós-moderno, né? Porque a sua formação é multidisciplinar, o senhor está andando em todas as áreas agora. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual é o seu olhar diante desse caos estabelecido. A gente tem aí uma pandemia global e, junto com a pandemia, vem essa questão do isolamento social, falta de trabalho, falta de opções, e a gente está vendo, até fiz uma live tem mais ou menos 3 semanas com a psicóloga Valéria Figueiredo, a gente falou sobre ansiedade viral. A gente está vendo as pessoas entrando em crise. Eu sei que o senhor tem um consultório também. Queria que o senhor apresentasse para a gente o seu olhar diante dessa realidade que a gente está experimentando agora. Então, Leclerc, a gente podia começar pensando na questão da crise, né? E depois avançarmos aí nessa compreensão da relação entre espiritualidade e emoções. Mas para chegarmos, então, nessa temática, poderemos, então, falar um pouquinho das crises, que é o que acontece, é um pouco da minha área, na clínica, no consultório, mas também você trabalha com essa questão no ambiente da formação, um bacharelado em teologia, já que ali no bacharelado você tem disciplinas como psicologia geral, psicologia da religião, aconselhamento pastoral também. Se pegarmos a ideia de crise, partindo aí de alguns pensadores, a percepção de crise é quando você não tem respostas
às situações que estão acontecendo. Então, quando você tem um repertório e consegue responder às situações que vão demandando uma situação, você colocaria isso como um problema e aí você vai e apresenta respostas e supera, então, os desafios, as dificuldades. O que seria, então, a partir desses pensadores, uma crise? Quando eu não tenho soluções imediatas para essa situação. Aí nós conseguimos compreender um pouquinho o pessoal da área da saúde, tentando respostas dentro daquilo que eles possuem, o repertório que eles possuem. Verdade. Muito conhecimento médico, muito conhecimento científico, né? A utilização aí de exames, equipamentos que são utilizados, mas a realidade de um vírus novo, chamado novo coronavírus. Bem, isso diríamos que é uma crise global. Ela não me atinge só na minha realidade, da minha casa, da minha cidade. Ela está atingindo o mundo e mexendo com nações, com países, alguns mais afetados, outros menos afetados. Dessa crise global, poderíamos pensar assim: vivemos uma crise nacional, porque junto com a questão do coronavírus, você tem as questões políticas que estão acontecendo em nosso país, né? As inseguranças, as informações, né, que vão se alterando. Você tem isso em âmbito nacional, mas também tem nos estados. Estados mais atingidos por essa crise global e sofrendo também nas suas questões regionais. E aí temos, então, uma crise nacional, vamos colocar dessa forma. Mas também eu tenho as minhas crises pessoais. Aí que é interessante também entendermos, por quê? Essa crise que é global, atinge o nacional, pode afetar também o meio emocional, porque não estava preparado para um isolamento com essa dimensão, e parece também, ninguém chega e fala, bem, daqui a 10 dias todo mundo volta ao normal. Não, daqui a 10 dias nós vamos pensar, daqui a 15 dias nós vamos, então, reavaliar. Bem, isso mexe também com a minha estrutura pessoal, com o meu emocional. E aí, em nível mundial, são necessárias respostas, em nível nacional, são necessárias respostas, e também eu, como pessoa, eu preciso também apresentar respostas para a superação desse quadro. Aí a psicologia sistêmica pode ajudar nesse sentido, de compreensão. Todas essas tensões se juntam na cabeça da pessoa. Você imagina alguém sentado lá vendo televisão, vendo um jornal de manhã ou de noite, e aí vem tudo isso ao mesmo tempo, né? A crise global, o descontrole, o desequilíbrio nacional e as minhas preocupações pessoais. A sensação de impotência e de desespero é enorme, ainda mais quando você tem, por exemplo, imagens fortes como Manaus, né? Um monte de caixões lá sendo enterrados. As pessoas estão assim, meio enlouquecendo. As pessoas com quem o senhor trabalha, as pessoas que o senhor tem atendido, como é que elas estão reagindo a esse momento e como é que o senhor tem aconselhado a lidar, tanto alunos como pacientes, a lidar com esse momento de tensão? Isso, pelo lado da faculdade, então a faculdade conseguiu apresentar uma resposta. Se não é a ideal, é aquela que permite ao aluno continuar estudando. Então, nós continuamos dando aulas, eu continuo dando aula ao vivo, essa aula é gravada, e os alunos que não puderam entrar na sala virtual naquele momento, depois vão poder acessar o vídeo. Nesse momento, eu procuro até dar uma palavra de esperança, né?
uma palavra pautada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, para lidar com essa questão também da espiritualidade diante de uma crise e como a espiritualidade pode ajudar nesse aspecto, que é o aspecto das emoções. Com relação aos meus pacientes, eles demandam também todo um cuidado dessa área, porque também estão ansiosos, né? Alguns mais angustiados e outros menos angustiados. E essa crise que é global, chega no nacional, chega até cada um deles também, pela questão financeira, pela questão relacional, pelo distanciamento de familiares. Podem estar na mesma cidade ou no mesmo país, mas há uma sensação de distanciamento. Bem, com os pacientes, então, vamos trabalhando aí a ideia de que a cada dia nós vamos superando os desafios. E eu não posso, aí é uma escolha, isso é também dessa proposta terapêutica, eu não posso absorver todas as informações que estão chegando. Então, eu saio de um noticiário e corro para o segundo. E aí é mais tragédia, porque essa é a temática da mídia. Eu vou para o terceiro noticiário. Bem, em 3 horas eu passei por 3, 4 noticiários, só com esse tipo de notícia. Eu preciso filtrar isso aí também. Até o final do dia eu já estou tomando remédio, eu estou surtado. Ah, com certeza. Se for no final do dia ainda, ok. O duro é que isso começa bem cedo, porque você vai acionar o teu WhatsApp, você tem amigos, Verdade. você participa de grupos, Verdade. e eles estão demandando, né? Eu, pessoalmente, é uma opção que eu faço, para alguns grupos, abro lá de manhã 25 mensagens, 30 mensagens, Nossa. eu nem vou, eu seleciono, porque o drama, é a crise, algo que não termina. Bem, eu já comecei, então, já de manhã com uma carga de informações muito negativa. Se eu não selecionar isso, com certeza eu vou ter problemas. Aí vem essa importância, por exemplo, de como nós lidamos no aspecto emocional. Então, vou trabalhando com os pacientes, porque eles possuem recursos internos de superação. Muitas vezes vem a ansiedade, vem o medo, vem a incerteza, mas a terapia vai ajudá-los no sentido de que eles têm uma história, uma trajetória. E é interessante que todos nós, Leclerc, e os meus pacientes também, os meus alunos, todos nós temos histórias de superação e de crises que foram vencidas. Talvez não desta que nós vivemos hoje, mas outras formas de crise. E elas fazem parte da nossa história de vida. Seria interessante voltar lá, né? Trazer isso à memória, relembrar, e aí cada paciente vai dizendo assim, ok, já superei tantas outras, por que não vou superar essa também? Isso vai fortalecendo, então, no sentido emocional, essas pessoas. Isso se aplica a alunos também, né? As pessoas, familiares que nos cercam também. Vamos falar um pouquinho sobre as comunidades de fé, professor, uma vez que agora com essa questão do isolamento social, a gente está todo mundo está meio que na mesma situação, né? Eu já conversei com várias pessoas nas últimas 3 semanas, com líderes, obreiros, professores, acadêmicos, pastores, conversei com diretores de seminário também, inclusive com o professor Jaziel Guerreiro, que é o diretor-geral da FABAPA, e há um olhar geral de que as comunidades de fé, nos últimos anos, elas não nos prepararam para esse tipo de enfrentamento. A impressão que a gente tem é que o discurso foi sempre muito ufanista, triunfalista e muito antropocêntrico. Até na live que eu fiz com o Dr. Luiz Saião, que é
né, da Transmundial, ele falou sobre isso, sobre essa questão da influência do iluminismo e como a gente ficou racional, racional, racional. Então, agora que a turma tem que ficar em casa estudando sozinho, sem o suporte, né, da religião, o pessoal está bem perdido. Qual o seu olhar diante daquilo que as comunidades de fé vinham fazendo, a sua experiência na faculdade, inclusive, e o que o senhor acha que vai mudar daqui para frente? Bem legal a tua colocação, né? Porque entramos na realidade de um outro sistema, que são as comunidades de fé, comunidades locais. Essas comunidades são formadas por famílias, outros sistemas, e as famílias são formadas por pessoas. Então, as minhas questões pessoais, o nível de ansiedade que eu tenho, o meu trabalho, a minha trajetória histórica, pessoalmente, isso tende a favorecer ou não a minha relação familiar. Bem, eu faço parte de um sistema, outras pessoas fazem parte dessa família. E essa família vai para a comunidade religiosa. Então, a comunidade de fé é formada por famílias. Primeiro aspecto que as comunidades precisam entender é esse, de que as famílias estão sofrendo, porque as pessoas também estão sofrendo. E aí eu falo isso nas minhas aulas, né? Compartilho isso com os meus alunos, de que a comunidade de fé ela precisa ser relevante para as famílias que estão inseridas, né? Fazem parte, porque optaram por entrar e se integrar nessa comunidade, mas a comunidade de fé também precisa ser relevante para a sociedade, no seu aspecto mais amplo. Então, essa discussão que hoje está colocada, que você provocou, né? Diante da crise de uma pandemia, isso tem que voltar de novo para as nossas salas de aula. Alguns professores já vêm falando sobre isso, né? Há uma preocupação do corpo docente de que as comunidades sejam relevantes para as pessoas. Senão ficam comunidades religiosas apontando apenas para o porvir, para o futuro. Dava aula essa semana e falava sobre isso. É claro que, pelo aspecto da teologia cristã, nós recebemos a revelação de Deus e temos essa esperança do porvir, né? Da vida eterna. Mas até lá eu tenho que pagar a conta. Até lá eu tenho o aluguel. Até lá eu tenho que sair e ir ao mercado, né? E como que eu trabalho com essa demanda, porque até lá eu tenho uma realidade que é uma realidade social. Então, o outro aspecto é que essas comunidades precisam se voltar um pouco mais para a questão da humanidade. Esse ser que está ali. Esse ponto que o senhor levantou dá um bom debate, né? Porque antes da pandemia, quando as comunidades deveriam trabalhar a transcendência e tirar as pessoas um pouco desse plano terreno, o discurso era terreno e não transcendente. Então, em vez de você apontar para a vida eterna, apontava para uma felicidade momentânea, local, como um elemento que comprova a redenção. O fator redenção estava ligado à melhoria de vida, à qualidade de vida. Agora que os caras não têm resposta para essa situação humanitária, aí agora vamos falar da vida eterna. Então, o falar da vida eterna agora soa mais como uma fuga do que propriamente do que um enfrentamento. Porque o cristão que nasceu de novo, eu acho que muitas dessas tensões estão passando por aí. O cristão que verdadeiramente nasceu de novo, ele teoricamente ele não tem medo da morte. Então, ele tem teoricamente ele não tem medo da morte. Ainda que ele sofra com a morte, mas ele aguarda o porvir. Agora, o camarada que estava só preso a esse mundo, agora o mundo, como diria o Bauman, virou água, né? Não sobrou nada. Então, ele está perdido. Como é que o senhor acha, qual é o seu olhar, qual é o seu conselho para as comunidades de fé que agora são virtuais, que estão trabalhando exatamente como a gente está fazendo aqui,
como é que elas podem agir para dar uma sustentação emocional para os seus membros, para os seus colaboradores. Falava em um outro canal, né, sobre a questão da vida, da morte, dessa forma que está acontecendo, por exemplo, onde as famílias, algumas, né, ou muitas até, não estão tendo nem oportunidade daquilo que, antes da pandemia, era você lidar com a perda do ente querido, né? E lidar com o luto, e aquilo que seria o velório, aquela preparação, ir até o cemitério, né? E fazer aquele processo que, eu diria, é o processo inicial de despedida. Hoje é tudo muito virtual. Até a despedida é virtual, porque você tem um número exato que pode ir até o velório, se tiver velório, né? Alguns não têm. No hospital, um número reduzido. Você não tem nem mais esse tempo, que é o tempo de começar a lidar com essa tristeza, com o abatimento e com a separação, né? E falava, então, para esse outro canal, o espaço, da importância das comunidades entenderem que, embora o processo tenha sido muito rápido, continua a dor, a tristeza e o sofrimento na vida dos familiares, né? Com relação àquele que foi, pelo lado cristão, nós entendemos que vamos fazer uma despedida digna, mas temos que continuar cuidando agora dos que ficaram, porque é esposo, os filhos, né? Ou pais, ou netos. E esse lado emocional e também espiritual tem que ser cuidado. Então, eu falava assim, bem, foi feito o serviço pastoral, né? Houve, dentro do possível, o acompanhamento, agora é necessário voltar, terminou, fechou, volte-se para a família, porque essa família está abalada. Então, quando você fala assim, bem, o cristão, teoricamente, não tem o medo da morte. Teoricamente. Porque nós não perdemos, Leclerc, a nossa humanidade. A morte é uma experiência que nós nunca vivemos. Isso é assustador, porque o novo, para nós, sempre é muito complicado. Sobretudo quando o sentido da morte, aí vem o Frankl, né, que nos ajuda a pensar na vida, sobretudo quando o sentido da morte é o vazio. Primeiro, a minha vida só tem sentido aqui, né? Eu estou deixando isso. E qual a expectativa do futuro? Nenhuma. Então, trabalho a vida e dando sentido à vida, à medida que também trabalho a morte e vou dando sentido a essa experiência com a qual eu terei que experimentar e pela qual terei que passar em algum momento. As comunidades precisam se voltar para esse lado emocional e também espiritual, penso eu. O senhor acha também que a gente já está caminhando aí para o fim da nossa live? O senhor acha também que os seminários teológicos, as escolas de formação, elas vão ter que mudar um pouco o seu escopo daqui para frente, exatamente por essas questões? Porque a gente tem uma formação teológica no Brasil muito fragilizada, né? E, às vezes, também muito distante da realidade, né? Muitos seminários são densos, são difíceis, e os alunos ficam ali o tempo todo estudando o século XVI, século XVII, século XVIII. As questões teóricas, as reflexões são ótimas, ninguém está desmerecendo, mas, assim, o camarada estuda homilética e não sabe pregar. Estuda hermenêutica e não sabe fazer não consegue ter uma reflexão literária. Estuda aconselhamento, mas não consegue enxergar o outro. Né? Estuda gestão eclesiástica, mas não consegue cuidar da comunidade. Então, a gente tem um histórico de formação muito teórico, né? E pouco. Então, agora ficou ruim, né? Ficou bem ruim. Agora nós estamos no reino dos blogueiros, né? No reino dos youtubers.
O senhor acha como é que o senhor vê hoje a formação teológica, já que o senhor está numa escola de tradição, que é a FABAPAC, que tem 80 anos de serviço prestado, né? Qual o senhor acha que são os caminhos para esse trabalho de formação daqui para frente? Legal, Leclerc. Veja, essas inquietações que você já colocou, então, ok, da formação em teologia, aprender homilete, a arte da homília, né, da pregação. Mas se eu não entender para quem eu prego e qual o sentido dessa pregação para a comunidade, é aquilo que você colocou. De repente fica um vazio. Aí eu aprendo eclesiologia, né? Ou administração eclesiástica. Se eu ficar só preocupado com o prédio, com contas a pagar, talvez essa administração não atenda aquilo que seria o mais importante, que é o ser humano. Então, a essas inquietações que você colocou, eu colocaria uma outra, que eu compartilho, né, também com os meus alunos. Nós nos preparamos durante 4 anos ou mais, depois o pessoal vem fazer pós-graduação, na área da teologia, mas nós trabalhamos com pessoas. Então, se eu passar 4 anos com toda essa formação que você colocou, e eu concordo, relevante, mas se eu não tiver a ideia de que no ministério eu vou trabalhar com pessoas ansiosas, angustiadas, com medo, né? Talvez a minha formação não ajude essa comunidade local a ser o que alguns chamam de uma comunidade terapêutica. Mas para ser terapêutica, penso, essa comunidade tem que se voltar para as pessoas e para a sua humanidade, equilibrando. Não precisa só ser o céu, e não precisa ser só o pão que eu preciso comer hoje na terra. Por que nós não podemos equilibrar essa parte da humanidade, do pão que eu preciso, mostrando um sentido para a minha vida e apontando também para a eternidade? Então, nossos alunos precisam sair com a visão de que estou me preparando, sou um vocacionado, posso continuar sendo vocacionado como professor, como médico, como administrador e vocacionado como missionário, como missionária, como pastor. Todos vocacionados, né? Mas vocacionados na minha área, trabalhando com pessoas. É o professor, é o médico, é o administrador, é também o pastor, a pastora, a missionária. Por quê? Porque é isso. A revelação veio para as pessoas. Cristo mesmo fez uma colocação muito interessante durante o ministério dele. Ele não veio para os que se consideram sãos. Ele veio para os que se percebem doentes. Esses precisam. Então, se a comunidade local cristã não tiver a percepção de que os que estão ali foram alcançados porque são doentes, e doentes em recuperação, uns mais, outros menos, e porque estão ali com essa visão, podem acolher também os enfermos que vão chegar. Bem, aí é uma comunidade só de pessoas não doentes e que dificilmente vai ter uma sensibilidade para esses que nós colocaríamos como doentes. Doentes no sentido simbólico. Entendi. Da minha humanidade. Das minhas limitações e fragilidades. Esse momento que a gente está vivendo está exigindo uma formação, um olhar mais humanizado, né? Menos... que é exatamente a crise que a gente tem com o governo, com as autoridades, um olhar, às vezes, muito pouco humanizado, né? Muito econômico, muito estrutural e pouco humanizado. Já que a nossa turma toda, tanto de professores como alunos, está todo mundo confinado no isolamento social, qual livro ou quais livros o senhor nos indicaria para a gente estar lendo nesse momento aí
pandemia que nos ajudasse a mudar um pouco o olhar. Pode ser até o seu próprio livro de cabeceira aqui que o senhor tem lido. O meu de cabeceira é esse aqui, ó. Eita, muito crente. Por quê? Eu penso assim, vamos falar de duas partes do livro. Depois eu dou a dica de um terceiro, Tá bom. de um segundo livro. Quando eu vou aos Salmos, Leclerc, eu vejo homens dizendo assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é? Está angustiado, está aflito. Né? Aí leio um outro dizendo assim, volta a dar-me a alegria da salvação. Perdeu, não perdeu a salvação, mas perdeu a alegria. E hoje nós vivemos essa realidade. Não são só esses homens do passado, né? Somos nós também que vivemos a nossa realidade. Aí eu vou para o Novo Testamento e me deparo com a realidade também de Cristo na sua caminhada, tendo os seus momentos de profunda emoção. Me lembro, por exemplo, dele chegando, né? Lembro a partir da leitura, claro. Lendo o texto, então, crio um quadro dele perto do túmulo de Lázaro, profundamente mexido na sua emoção. Bem, à medida que eu leio a palavra, eu também trabalho com a minha espiritualidade. Agora, há um livro meio clássico, né, do Rollo May, O Homem em Busca de Si Mesmo, né, muito interessante. Né? É um psicólogo, ele é estadunidense, se não me falha a memória, é O Homem à Procura ou Em Busca de Si Mesmo, que trata dessas questões de como eu olho para mim e tento entender a minha existência e a minha trajetória. Acho que é um livro interessante também para esse momento. Legal, professor. Eu quero te agradecer por ter nos ajudado a fazer essa leitura, né? E compartilho das suas mesmas percepções, a necessidade de um olhar mais humanizado, né? Um cuidado maior. Eu acho, não sei se o senhor concorda, mas eu acho que as igrejas muito grandes, as comunidades de fé muito grandes, estão sofrendo mais do que as pequenas agora, porque é mais fácil você fazer uma conferência no Zoom com 30 pessoas, 20 pessoas, mas as comunidades grandes que se especializaram num modelo mais performático. Sim. E não trabalharam pequenas células ou pequenos grupos, elas vão acabar sofrendo agora. Como é que você pastoreia, apacenta 1.000 pessoas, né? 2.000 pessoas? Então, a gente tem um momento tenso que está nos empurrando para uma caminhada mais próxima, né? Isso é interessante, né? Parece que na marra as comunidades estão sendo empurradas para uma convivência mais compartilhada, menos performática, menos focada no palco, né? No espetáculo, na apresentação. Isso. Talvez mais voltada para essa humanidade. Né? Humanidade que precisa ser trabalhada lá nas formações em teologia, daqueles que vão assumir ministérios, né? Volto a dizer, não só ministérios religiosos, mas num sentido mais amplo, de que eles olhem para si, né? E se percebam. Né? Porque à medida que fazem isso, vão poder também ajudar as pessoas. E o que você falou das comunidades é um pouco dessa ideia de crise. A crise vem e nos pega de uma forma, nos surpreende, mas também ela nos motiva à superação. Então, muita coisa nova vai acontecer a partir da crise. Muita coisa boa já está acontecendo a partir da crise. Por quê? Porque ela nos empurra a buscar soluções. Legal, mestre. Eu já queria deixar um convite aqui na nossa live para a gente depois conversar um pouquinho sobre a teologia do sofrimento. Ok. Né? Teologia do exílio, né? Teologia da lamentação.
o que a gente pode extrair de positivo do sofrimento, da lamentação, desses momentos bíblicos aí em que o povo de Deus aprendeu muito isolado, exilado, né? Momentos assim que antecederam vitórias, foram momentos de muita dor. E como a gente viveu durante os últimos anos aí uma caminhada muito fanista, muito triunfalista, essa coisa do sofrimento foi deixada de lado. Só que agora a gente está no momento, né, como diz Eclesiastes 3, né, tempo de não abraçar, é tempo de não chorar, tempo de chorar, né, de não rir, de chorar, de não abraçar. Então a gente está no meio desse sofrimento. Eu queria deixar o convite já para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Legal, vamos sim. E veja, a temática do sofrimento é uma temática comum tanto à teologia quanto à psicologia, né? É importante, Leclerc, que a gente diga assim, são duas áreas do conhecimento humano, teologia e psicologia, né? Elas não se fundem. Tem teóricos, metodologias, né, pressupostos muito distintos. Verdade. Nós falamos hoje é de um diálogo entre duas áreas. Teologia e filosofia, psicologia e filosofia, teologia, psicologia. Por quê? Porque são áreas próprias, distintas do conhecimento humano, com suas teorias, metodologias e tudo mais. Mas veja, você tocou num ponto importante, o sofrimento. O sofrimento interessa aos filósofos, à medicina, à teologia, à psicologia. Então, são áreas que podem dialogar sobre temáticas muito comuns. Fica aí, quando quiser, você me avisa e nós voltamos para um outro bate-papo agradável, como foi esse. Legal. Vamos falar assim, porque esse é um tema de grande inquietação. Antes dessa live aqui, eu vi uma notícia de que o Brasil pode ter o número de mortes dobradas aí nesse final de semana. Essa é a expectativa. E, para falar a verdade, aí a minha impressão, eu acho que está todo mundo muito perdido. Qualquer coisa pode acontecer. E aí as pessoas estão sofrendo. Então, essa inquietação do sofrimento, ela precisa se tornar produtiva para nós de alguma forma. E eu acho, isso também, acho que o senhor concorda, a palavra de Deus vai nos dar essas indicações. É que a gente acaba tão absorvido pelo mundo pós-moderno que a gente para de pensar nessas coisas. Mas agora não tem solução. Então fica aqui o convite, o desafio, para a gente, de repente, na próxima semana, voltar nesse tema sobre a inquietação e o sofrimento. Obrigado, professor. Ok, estamos firmes, né? É só você me acionar e nós voltamos num bate-papo. Vai ser ótimo. Forte abraço. Um abração, Leclerc. Tudo de bom para você.